Fala, meus chuchus, meu nome é Elisa, eu sou técnica de enfermagem e hoje eu vim falar para vocês sobre o Alzheimer. Então, a gente precisa trabalhar primeiro alguns conceitos básicos e termos que quando a gente estuda saúde do idoso, quando a gente aborda temas, patologias e tudo que envolve a saúde do idoso, esses termos aparecem. Então, para a gente poder entrar no assunto do Alzheimer primeiro, eu vou dividir em duas aulas e eu vou explicar para vocês alguns termos muito importantes, tá bom? Então, o primeiro termo ali seria AVDs, que é atividade de vida diária, tá? Que são aquelas coisas que o idoso ele realiza rotineiramente, toma banho, fazer comida, tomar um remédio, a higiene, esse tipo de coisa, alimentação e enfim, tá? Sem me aprofundar muito, mas existem atividades diárias de vida básica e atividade de vida diária instrumental. O próximo termo é ILPI, que é Instituto de Longa Permanência para Idosos, tá? Ou instituição, no caso, né? Falando em instituição, tá? Essa sigla é para instituição de longa permanência, mas nós temos instituição que se chamam ou abrigos, ou casa de repouso, lar de idosos, e essas instituições elas têm em diferentes modalidades, como instituição dia, que o idoso passa o dia lá e depois ele volta para casa dele, né, para casa do familiar dele. Então ele vai todos os dias e volta todos os dias. Existem instituições que têm a modalidade de passar a semana e no final de semana o familiar ou o responsável por aquele idoso leva ele novamente para casa. Então nós temos essas diferenças. Mas quando você ouvir falar então ILPI, você vai saber que é Instituição de Longa Permanência para Idosos. Beleza? A instituição de longa permanência para idosos é o que a gente chama de moradia, tá bom? Então, é onde o idoso ele passa a morar, é onde ele vai ficar com outros idosos, ele vai ter assistência de cuidadores, ele vai ter assistência da enfermagem, fisioterapia, às vezes musicoterapia, terapia ocupacional, assistência médica, tá? Eu já vi lar de idosos que tem até massagista, manicure, esse tipo de coisa. E então vamos passar para o próximo termo. O próximo termo, na verdade, seria o conceito de envelhecimento. O que vem a ser o envelhecimento de acordo com a própria OMS, Organização Mundial de Saúde? O envelhecimento, ele é um processo natural, fisiológico e variável, certo? A pessoa, né, quando ela vai envelhecendo, a audição dela vai reduzindo, alterações morfológicas, como na boca, a sua estatura vai diminuindo, a sua massa corporal também diminui, a visão, o paladar muda. O processo de envelhecimento, ele muda de pessoa para pessoa, tá? Então, por exemplo, tem um idoso que ele perdeu um tanto de audição em uma certa idade. E tem outro idoso que perdeu um tanto da audição em uma outra idade. Então, por isso que o processo de envelhecimento, ele é variável, tá? Todas essas características, elas são variáveis. No processo de envelhecimento também, a pessoa ela fica mais... quando ela perde essa capacidade funcional, quando vai diminuindo essa capacidade funcional, isso afeta o psicológico dela, isso afeta, às vezes, a personalidade dela. Ela vai ficando, talvez, mais melancólica, às vezes mais sedentária por conta da dependência dela. Então, o processo de envelhecimento, ele afeta também o psicológico na pessoa idosa. Ele afeta a parte fisiológica. Como que afeta a parte fisiológica? No organismo, tá? Às vezes com escape de diurese. Quando que tem um escape de diurese? Por exemplo, no dia a dia da pessoa, ela
vai ao banheiro regularmente, mas quando ela vai, ela nota que tem um escapezinho ali, assim, ou na cueca, e isso acontece com muita frequência. Nesse momento, o idoso precisa procurar um médico geronto. Então, eu expliquei para vocês sobre o processo de envelhecimento, o conceito dele, como ele acontece, tá? É considerado idoso a pessoa acima dos 60 anos. Agora a gente vai falar então sobre o envelhecimento ativo, ou seja, o envelhecimento saudável. O envelhecimento ativo é quando o idoso ele está participando de caminhadas, por exemplo, da terceira idade, ele tem acesso à assistência de saúde, fazer terapia, fisioterapia, são coisas que fazem parte do envelhecimento ativo, tá? Ter uma participação ativa na sociedade também faz parte do envelhecimento ativo e saudável. Evita uma melancolia, uma depressão, evita um isolamento, né? A participação familiar, estar sempre em contato, participar de reuniões familiares, estar com seus familiares no dia a dia, ter o contato, seja um contato virtual, por ligação. Por exemplo, a minha avó tem o WhatsApp, ela tem todos os filhos dela, ela sabe fazer a chamada de vídeo, ela sabe ligar, ela sabe mandar áudio, ela sabe mandar mensagem. Então, a tecnologia proporcionou que a pessoa idosa tenha uma interação maior com a família, tá? E não só isso, não só com a família, mas a minha avó tem as amigas dela no WhatsApp, tem os grupos da igreja. O que mais que é um envelhecimento ativo e saudável? Uma alimentação adequada, tá? Muito importante. E principalmente, como por exemplo no caso do meu avô, uma alimentação que é adequada ao seu caso clínico de pré-diabetes, tá? É muito bonitinho porque ele se cuida muito. E ele ter essa oportunidade que muitos idosos não têm, e que faz toda a diferença, que reflete até mesmo no dia a dia dele. Então, a qualidade de saúde da pessoa idosa engloba tudo isso e todos esses processos. Tá bom? É claro que não tem como o idoso ter todas essas coisas de uma vez só. É importante no nosso trabalho fazer a promoção dessa saúde. Outro termo que a gente estuda em saúde do idoso é a longevidade. A longevidade, ela é o quanto você espera que um ser viva, dado as suas melhores condições. Ou seja, tudo que eu falei até agora sobre o envelhecimento ativo e saudável, ele vai influenciar na longevidade da pessoa idosa. Então, no próximo vídeo, eu vou falar brevemente sobre a história do Alzheimer, para que a gente possa partir direto para a parte de entender a doença e os cuidados com o Alzheimer, porque a pessoa com Alzheimer, ela requer cuidados diferenciados, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Mais um beijo no coração. Não esqueça de se inscrever no canal e dar um like para me ajudar. E as redes sociais estão aqui embaixo.